Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Vitalidade. Hoje falaremos sobre os medicamentos fitoterápicos. Afinal, o que são? Como e quando devemos usá-los? Será que eles são mesmo eficazes? Isso é o que vamos descobrir daqui a pouquinho. Mas antes de começarmos nossa entrevista, se você ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber as nossas novidades. Agora sim, vamos iniciar nosso bate-papo com o especialista Ricardo Correia, profissional com formação em Ciências Biológicas e professor de Biologia da Rede Municipal de Ensino. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Mais Vitalidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Vamos lá, então? Sim. Bom, primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber o que são medicamentos fitoterápicos. Ok, quando eu falo de fitoterapia, fito vem de planta e terapia tratamento. Então, fitoterápicos são tratamentos por meio das plantas, dos vegetais. Então, quando eu falo de medicamentos fitoterápicos, são medicamentos a partir de algum tipo de planta, um caule, uma raiz, uma folha, depende muito, mas de origem totalmente vegetal. E tem assim alguma série, algumas plantas, os mais utilizados? Sim, isso vai do dia a dia. Por exemplo, coisas super comuns que são fitoterápicos. Os chás, camomila, hortelã, erva doce, erva cedreira, são exemplos de fitoterápicos. Também tem outros tipos, dentro dos temperos, por exemplo. O alho é um fitoterápico, a cebola. Posso ir para coisas mais comuns, o limão, a laranja, tudo que envolve origem vegetal tem uma aplicação fitoterápica. Entendi. Então, quando a gente faz um chazinho para gripe, alho, cebola, orégano... Aquilo é um tratamento fitoterápico também. Sim. Legal. Quais as principais doenças combatidas por esses medicamentos? Eu posso dizer que eles combatem uma variada gama de doenças. Eu tenho os anti-inflamatórios, os antibactericidas, eu tenho medicamentos para fortalecer o sistema imune. É uma grande variedade de medicamentos. Eu tenho alguns para uma área específica. Por exemplo, tem medicamentos que eu vou usar para anti-inflamatórios. Tem outros que são cicatrizantes. Um exemplo muito comum, por exemplo, a babosa, que é tão utilizada pelas mulheres na questão capilar. É um ótimo cicatrizante. Então, em caso de queimaduras, pequenas feridas, a aplicação da babosa é utilizada há muitos anos como cicatrizante. Tem inúmeros exemplos. Interessante, né? Como Deus deixou tanta coisa boa pra gente, Sim, né? Com certeza. Quais os cuidados que nós devemos ter ao utilizar esses medicamentos? Ok, quando eu falo de fitoterápico, eu tenho que ter bem claro, fitoterápico é um medicamento que tem como base uma droga vegetal, origem vegetal, origem nas plantas, mas assim é uma droga. Se é uma droga, o que eu entendo por isso? Tem princípios ativos que vão influenciar o funcionamento do meu corpo. Isso de forma geral é benéfico, mas eu tenho que tomar cuidado com quantidades, com meio de utilização. É como qualquer remédio. Eu não vou na farmácia, compro vários remédios e misturo, por exemplo. Ou tomo sem controle, sem horário. As plantas também têm esse mesmo cuidado. Poxa, como a gente erra nisso, né? Já é natural, então vamos... A gente costuma pensar que por ser algo natural, eu posso usar de forma desregrada. Mas não tem princípio químico. Tudo tem princípios químicos, tudo tem elementos químicos que vão ter uma influência no nosso corpo. Então é preciso ter muito cuidado, sim, com eles. Puxa vida. Bom, você já falou um pouquinho quanto ao chás, né? A gente pode usar mesmo, né, os chazinhos, podemos usar à vontade, com a frequência que nós quisermos? Acho que em parte você já falou, né? Sim, por exemplo, tem aquele velho costume. O bebê não está muito bem, eu vou lá, vou dar um chazinho. Não posso dar remédio, mas posso dar um chazinho. Errado. Eu tinha um professor de botânica que falava muito sobre isso. O chá, ele é um princípio, é um composto ativo, é uma droga. Então, se eu vou dar para o bebê, ele pode ter uma reação, ele pode ter uma série de eventos relacionados àquilo ali. Como qualquer remédio. Eu não pego um bebê e dou um medicamento sem perguntar antes para o médico. Mas os pais vão lá e dão um chazinho. Esse é um grande perigo. Porque você pensa, é natural. Sim, é natural. Mas é um medicamento natural. Para eu dar para uma criança, por exemplo, eu não posso fazer isso sem ter um mínimo de conhecimento, alguém para estar indicando. Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado nessa questão. Puxa, está sendo muito esclarecedor esse programa, Ricardo.
É importante verificar a procedência do fitoterápico, por exemplo, como identificar produtos, né, de origem duvidosa, eles têm um tratamento? Certo. Seria a mesma lógica de quando eu vou na farmácia comprar um medicamento. Eu vou verificar a validade, eu vou verificar se a embalagem não foi violada, vou verificar a procedência. E também tem aquela questão, o original e o genérico. Quando eu vou para os fitoterápicos, eu vou verificar, por exemplo, se o vegetal que eu vou utilizar, ele está bem conservado, ele foi adquirido de um local de uma procedência adequada, uma procedência de confiança, ele foi bem higienizado, ele está em condições ainda. Às vezes eu vou pegar um material para manusear e ele pode estar fungado, ele pode estar com danos por animais, por N fatores, pode estar contaminado. Então é preciso tomar muito cuidado, porque afinal de contas eu vou estar ingerindo aquilo ali. Eu posso estar ingerindo o remédio junto com um outro problema, um patógeno talvez, um veneno junto, um metal pesado. Um metal pesado, por exemplo, ele pode provocar uma intoxicação que pode me levar à morte. Então, o remédio que deveria ser benéfico, ele pode ter um efeito totalmente oposto. Então, é preciso tomar muito cuidado. Se eu vou comprar um chá, qual é a procedência desse chá? A erva, de onde que ela está vindo? Se eu vou usar um outro alimento, um vegetal, por exemplo, uma fruta, da onde eu estou conseguindo aquele material? É um lugar que vai usar agrotóxico, por exemplo? O local de plantio é adequado? Então, é preciso tomar muito cuidado nesse aspecto também. A água com que é regado, né? Sem dúvida. A água ela pode trazer inúmeros prejuízos, inúmeros poluentes. Então, como tudo na vida, a gente tem que tomar muito cuidado com a procedência de onde eu vou estar retirando aquele material, por exemplo. Verdade. Meus amigos, eu estava pensando, muitas vezes nós compramos o alimento em boas condições e guardamos, deixamos lá no armário por meses. E de repente eu estou precisando do chazinho, eu tenho lá meses e meses, né? De repente está com fungo, E aí cai num outro risco. O medicamento convencional que eu compro na farmácia, ele vai vir lá, válido até tal data. Porque já é estipulado um prazo de validade para aquele composto, para ele funcionar ainda. Depois disso ele pode se tornar prejudicial ou simplesmente perder o efeito. Com as plantas eu não vou ter lá uma etiquetazinha falando isso aqui está conservado por tantos meses. Depende muito, eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Saber como guardar bem, por exemplo. Tem alguns tipos de plantas que eu não posso conservar na geladeira, senão eu vou ter perda daquele material. E já outras precisam da geladeira para ter sua conservação adequada. É importante sempre, se eu vou usar um fitoterápico, eu vou pesquisar forma de conservação, como utilizar, quanto tempo armazenar. Porque eu posso colocar na geladeira, mas vai ter um prazo limite. Depois daquilo ali, ele vai criar fungo, pode desenvolver bactérias. E aí eu vou estar tomando uma bomba de patógenos para o meu organismo. E aí já estou com um organismo debilitado, com uma baixa imunológica, acontece um erro desse, a pessoa acaba de comprometer a saúde. Puxa, então tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de consultar, né? Consultar um especialista. Por exemplo, nós temos os chazinhos de caixinha. Sim. Aquilo ali eu tenho o composto ali, preservado, conservadinho, bonitinho. Só que eu também tenho chás in natura. Eu posso ir até um local apropriado e comprar ali fresco e fazer. Eu não vou ter o mesmo resultado. São os mesmos compostos, mas o tempo entre um e outro de conservação é muito diferente. A forma de conservação é diferente. Sempre o chá natural é muito mais benéfico no uso, porque está muito mais fresco, então os compostos são mais preservados, por exemplo. A ação é mais eficiente. Sem dúvida, é uma carga maior dentro do composto ativo que eu vou utilizar. Ricardo, o tratamento de qualquer enfermidade com um fitoterápico, ele substitui o tratamento dos medicamentos tradicionais? Bom, aí a gente cai numa polêmica. Eu tenho defensores de ambos os lados e há quem defenda um tratamento talvez de meio termo, que adapte as duas formas. Eu digo o seguinte, nós não podemos duvidar da medicina convencional. Ela tem inúmeros benefícios, remédios, efeitos comprovados. Então, quando eu puder realizar em paralelo, seria bacana. Seria muito radical falar, substitua todo tipo de tratamento por apenas fitoterápicos. Até porque o conhecimento de fitoterápicos ainda é muito restrito. A gente tende a pensar que tem muita pesquisa e coisa e tal, mas não. Se eu vou pegar, por exemplo, os povos indígenas, têm mais conhecimento sobre fitoterápicos do que nós. Nós temos microscópio, laboratório, toda aquela gama de instrumentos. Mas o conhecimento ainda está em processo de aquisição. E sempre tem riscos de cometermos erros, de perdermos alguma parte de conhecimento, então é muito difícil dizer, substituir um pelo outro. O ideal é o seguinte, nós temos inúmeros remédios naturais deixados pelo nosso Deus. Façam uso.
sempre que possível, façam uso dos remédios. Eles sempre vão contribuir para a nossa saúde. Mas existem casos à parte. Eu tenho uma diabetes tipo 2, por exemplo, eu preciso aplicação de insulina, realizar a aplicação de insulina. Então eu não vou simplesmente abandonar a insulina e fazer um chazinho com a folha da unha de vaca, que é utilizado para esse mesmo mal. Eu preciso ter cuidado. Eu tenho aplicações diferentes, mas sempre é preciso temperança e bom senso para poder pesar o que está funcionando melhor para o seu organismo. Eu não posso dizer que a medicina convencional ela não tenha o seu valor, muito pelo contrário. Obrigada. Bem, uma última pergunta. Quais conselhos você nos deixaria, ou deixaria para os nossos internautas também, que desejam iniciar o uso de medicamentos fitoterápicos? Ok, primeira coisa, sempre tenha cuidado na forma de que você vai começar a introduzir esses medicamentos. Eles não são brincadeira, como a gente comentou, tudo tem uma aplicação, afinal de contas estamos falando de drogas. Drogas vegetais ainda são drogas. O excesso pode vir a provocar outros problemas. Deus nos deixou inúmeros benefícios na natureza, façam uso de maneira equilibrada. A palavra-chave talvez fosse temperança. Temperança no usar, no conhecimento, nas aplicações que nós temos para a natureza dentro da saúde. Nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação. Eu que agradeço. E temos a certeza que essa entrevista vai ajudar muitas pessoas a tomarem decisões, né, sobre o uso dos medicamentos fitoterápicos. Muito obrigada, Ricardo. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, onde aprenderemos novas formas de ter mais vitalidade.